Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá escutando isso aqui. Eu sou o Matheus. Eu sou o Bruno, E nós somos... o Acolhendo Inquietudes. Eba! E aí? E aí, Segundo episódio, né? segundo episódio de Acolhendo Inquietudes. Pois é, Não achei que fosse sair tão rápido o segundo episódio. nem eu. Depois de tanto tempo, Depois de tanto tempo, é verdade. as ideias estão saindo. Que bom, mais de você, né? Mérito do Matheus aí. Mais ou menos, né? A gente conversa e acaba que as ideias saem também, né? Vai meio que fluindo, né? É, E aí a gente tá nesse segundo episódio de Acolhendo Inquietudes, que, inclusive, antes de iniciar o assunto, né? Vamos fazer uma divulgaçãozinha aqui básica, né? Tanto minha como do Bruno dos Santos aqui, que tá do meu lado. Que a gente tem, né, nossos perfis, que a gente faz o nosso trabalho, né? O do Bruno tem o perfil dele MP4, que é um perfil para falar sobre filmes, mas enfim, ele fala um pouco mais sobre ele. E eu tenho meu perfil, né, que é o tal Prisma, que é um perfil no Instagram de fotografia, né? Caso queiram dar uma olhada, tem o MP4 e o tal Prisma, né? só fazer... Quer falar alguma coisa do seu perfil aí, de falar de filmes, MP4? Então, eu ia fazer uma correçãozinha, muito obrigado, que é MP4 o nome, mas confunde porque tá o MP4 e o pessoal esquece que tem uma bolinha, acho que não sei o que aconteceu, tem gente que lê, tem gente que não lê, ou perde mesmo, mas MP4, vai, MP4, que é um projeto meu de podcast e blog pra falar sobre audiovisual. Basicamente, não tem muito mais o que acrescentar por enquanto, não. Atualmente ele tem 2 episódios lá lançado, então vocês podem ir lá tanto ler no blog, né, caso vocês não queiram ouvir o podcast, ou caso queiram ouvir os dois, tem o podcast também no Spotify, né? E no YouTube. E no YouTube também, né? E aí, se quiserem dar uma olhada, dar uma verificada, bom, recomendo a vocês, é muito bom, hein? Obrigado. É verdade, deram um toque aqui em mim que no site da MP Quarto eu coloquei uma função para pessoas que ou não conseguem ler, não conseguem ler por algum motivo que seja, né, por deficiência visual ou enfim. E é uma opção, os botões que eles leem para você as coisas que você selecionou para serem lidas e ele também lê a página inteira que você está acessando. Então, se você tiver alguma dificuldade, conhecer alguém que tem alguma dificuldade e queira saber sobre o assunto, ela também pode ir lá dar uma escutada. Então, E, né, já que a gente já deu os avisos, vamos iniciar nosso assunto, né, de hoje. bora. Hoje a gente pensou para falar sobre sonhos, né? E aí me veio uma pergunta na cabeça, que aí eu divido com vocês também, que aí se vocês quiserem compartilhar com a gente também, ficaríamos muito agradecidos, né, de ouvir também o que vocês têm a nos dizer, como eu digo e sempre irei dizer, como vocês quiserem, uma música, um poema, um texto, uma rima, sei lá, como vocês quiserem, fazendo algum vídeo, que seja. E o assunto de hoje é com o que você sonha? Uhum. De fato, uma pergunta, né? Sim. E aí, com o que você sonha, Bruno? Com que eu sonho? Em que sentido? Quando você dorme. Ah, quando eu durmo. Tem que dar esse ênfase, bem preparado. Com o que você sonha quando você dorme? É verdade. Depende. Muita coisa. É uma loucura. Ultimamente eu não tenho sonhado tanta coisa, não. Então, quer dizer, eu não me lembro, né, depois. Então eu não sei muito te dizer algo assim recente, específico, não. Mas, pô, eu sonho com muita coisa. Eu tava pensando sobre isso ontem, sabia? Tava pensando sobre isso ontem. O que que faz os meus sonhos serem do jeito que eles são? Quais as coisas que foram ficando na minha cabeça e moldando as coisas que eu vejo quando eu durmo? Você tem uma breve, ideia do que pode ser isso? Ou ainda tá no meio pensando sobre? Eu acho que a única coisa que eu consigo dizer assim é cinema mesmo. Como eu cresci vendo muito filme, coisa da televisão, enfim, os meus sonhos às vezes eles têm jeitos de serem que parece que eu tô vendo um filme. É meio doido, às vezes eu fico em terceira pessoa no sonho, assim, tipo, eu mesmo me vejo como se eu fosse um personagem de alguma coisa e tal. Sim. No máximo. Isso quando a gente também não sonha, tipo aquele sonho que a gente, sei lá, tá assistindo alguma coisa e a gente acaba dormindo ouvindo aquela coisa. E a gente tem um sonho com algum personagem daquela produção, assim. Sim. Eu acho que é o sonho um dos mais comuns que a gente tem geralmente, né? Quando a gente tá morrendo de sono, mas quer assistir alguma coisa e a gente acaba capotando e quando vai ver, acabou sonhando com um personagem daquilo ou entrando naquele universo de algum jeito, assim. Uhum. E aí tem os sonhos que são os sonhos mais viajados, né? Que a gente
no dia seguinte para e fala, caraca, por que a gente sonhou com isso, tá ligado? Qual é o sentido disso? Acontece. Inclusive, eu tive um sonho uma vez que até contei pro Bruno, né? Que foi um sonho onde que minha casa flutuava e ela meio que flutuava com uns balões assim, né? Vermelhos, amarelos, enfim. E ela ficava no ar e aí em volta dela tinha um monte de palhaço, assim. Palhaço, tipo, grande, pequeno, só a cabeça, magarelinho, assim. E eu lembro que eu tinha muito medo desses palhaços, assim. Tipo, eles eram assustadores na minha visão, assim. E aí eu tive esse sonho, assim. Foi um bagulho muito aleatório que eu tive, que eu não sei por que eu tive esse sonho. Mas foi um sonho que me fez entender que eu tenho um certo... Eu não vou dizer que é uma fobia, que eu acho que é muito forte dizer que é fobia. Mas eu tenho um certo medo de coisas grandes que têm rostos. Por exemplo, eu descobri isso também por causa que eu tava andando com um amigo meu e a gente passou perto de uma casa que tem aqueles carros alegóricos, né? E tinha um carro alegórico que ele é tipo um rosto enorme, assim. Só dava pra ver o rosto dele porque tinha um muro alto, né? E por algum motivo aquilo me causou uma sensação muito ruim. Eu sei o que é. Me causou uma Sei onde você tá sensação falando. muito esquisita. E aí, você sabe quem é, né? Eu sei. Me causou uma sensação de medo com estranheza, assim. E, tipo, não sei. Só me causa esse sentimento, assim. E eu descobri isso por causa do sonho. E depois por causa que eu fui dar esse passeio com esse meu amigo. Acabei que trombei com esse carro alegórico com um rosto enorme, assim. Eu percebi que eu tenho medo disso de algum modo, assim. É um bagulho meio irracional. É um bagulho irracional mesmo, assim. E é isso, né? Um dos sonhos loucos que eu já tive, né? E você, Bruno Santos? Sonhos loucos que eu já tive? Uhum. Pô, já sonhei umas coisas aí. Falando assim, eu lembro, primeira vez que eu tive um pesadelo que eu acordei muito desesperado, quando eu era criança, que eu sonhei que o primeiro amigo que eu tinha feito na escola, ele me deixava. Ele parava de ser meu amigo, e aí todo mundo começava a me xingar. Isso é estranho, pô. Eu lembro que tinha uns... Era. Quem me falava isso eram uns gatos fantasma. Mas tinha o quê? Eu tinha uns 6, 5 anos Mas de como idade é os também. gatos fantasmas? Tipo, eles eram tipo que nem gato assim na vida real mesmo? Mano, que nem os desenhos de gato. Tipo... Caramba, deixa eu ver se eu acho uma coisa parecida. Tinha aquele desenho lá que tinha um gato, Og e as Baratas, eu acho. Ah, sei. Parecia o Og. Eram uns gatos trompetistas. Nossa, Og e as Baratas você resgatou, tá? Do fundo do baú. É, que eu vi minha prima assistindo, porque eu não tinha TV a cabo, né? Passava na Cartoon, eu acho, sei lá. E aí ela tava assistindo assim, e depois eu sonhei com esses gatos fantasmas que pareciam o Og. Eles eram verdes, e tinha aquele rabinho de fantasma, sabe? Aquele... Então... E eles tocavam trompete e falavam que meus amigos iam me deixar, mas só tinha um na época, né? E aí ele me deixava assim, e aí o pessoal da escola começava a, a falar mal de mim lá, tipo, na minha cara, gritando, todo mundo junto. Estranho, não sei nem explicar direito assim. Né? Eu lembro que eu acordei, eu me mijei na cama. Eu acordei todo mijado. E chorando, gritando e tal. Minha mãe me chamou. Acho que foi meu primeiro pesadelo, né? Era pra ser sonho, foi de pesadelo, é foda. Não, mas acho que tá válido também, né? Porque o pesadelo é como a gente denomina, né? Um sonho ruim nosso, né? Mas, queira ou não, é um sonho também, né? Algo que você acontece quando você dorme. É curioso esse bagulho dos gatos, né? Porque, tipo, eu já tive também sonhos no qual inseria personagens que são muito aleatórios, assim, mas que naquele momento do sonho fazia sentido, assim. De algum modo. Tipo, uma vez eu tive um sonho que a cidade ia invadida por um dinossauro Rex. E eu e minha família, no sonho, corria pra fugir dele. Só que, tipo, tava de noite. Eu acho que tava pique, tipo, umas 8 horas da noite. E a gente na rua, ouvindo um monte de gritaria, a gente meio que fugindo do dinossauro Rex, que no sonho eu tava, tipo, mano, ele vai me pegar, ele vai matar nós, ele vai pisar em nós, assim. E, tipo assim, o dinossauro Rex nesse sonho, ele não é fictício, tipo assim, ele é muito desenhado. Não, ele parece ser muito real, assim mesmo. Eu acho que foi por causa que eu assisti Jurassic Park, né? E aí eu fiquei com o Jurassic Park na cabeça por muito tempo. E acabou que eu tive esse sonho que um dinossauro corria atrás da gente na cidade e a gente tinha que fugir dele. Tipo, é um sonho muito aleatório, assim. Pô, eu tenho uns sonhos meio loucos também. Eu já sonhei com dinossauro também. Eu sonhei uma vez, acho que foi a única vez que eu sonhei com dinossauro. Que eu também era mais novo. Só que alguns sonhos assim, eles ficam na minha cabeça e eu não esqueço, né? Que... Eu me perdi um pouquinho. Sim, que eu tava em casa, e aí minha família sumia, e aí minha casa virava um prédio. Tipo, os andares se repetiam. Minha casa tem um andar, né, só. Mas, tipo, o mesmo andar se repetia, e tinha uma escada, assim, caracol, gigante, e eu ficava tentando chegar lá no topo, porque tinha um tiranossauro falante.
Ele ficava rodeando a casa atrás de mim, falando que tinha pego minha família. E eu ficava correndo atrás dele com, sei lá, se era uma espada, não lembro, mano. Coisa de criança aí também, né? Eu acho que esses elementos assim. Mas aí eu ficava subindo a escada e nunca acabava. Nunca chegava nele. Mas ele também, ele ia crescendo junto. Ele passava pelas janelas, tipo, tinha muitas janelas em casa. E ele ficava rodeando a casa assim quando subia e falando. E aí eu. É isso aí. Nossa, uma vez eu tive um sonho que na real foi mais um pesadelo, do qual ele se repetiu por umas 3 noites. Foi o mesmo pesadelo se repetindo por 3 noites, assim, foi um bagulho muito bizarro. Do qual eu, tipo, acordava na próximo à minha casa, assim, onde que geralmente eu fico, né, no bairrozinho aqui da minha casa. Só que as Aham. casas e os locais estavam Quase explana. diferentes. Quase falar. Não, não, não. Tô brincando. Os bairrozinhos tava diferente, Desculpa. assim, tipo, as casas ela, e os prédios, eles meio que pareciam flutuar e pareciam meio tortos, assim. E aí, tipo, parecia tudo meio confuso, meio, tipo, sabe, tipo, muito espelhado em Doctor Strange, tá ligado? Meio que isso. Só que, tipo assim, mais bizarro, porque tava um clima mais à noite, assim, mais pra tarde, sei lá, acho que umas 6 horas da tarde. Mas parecia estar mais por causa que tava um tempo meio parecendo de chuva, mas não tava chovendo. E aí tinha eu apelidar de ser, né, de coisa, porque tipo, foi tipo um ser todo de escuro, né, só é a silhueta dele que dava pra ver. Essa coisa me perseguia, e aí eu lembro que eu corria, pulava o muro do prédio, e aí quando eu pulava, eu chegava na casa de uma senhora, e essa senhora tava meio que no quarto, assim, tipo, não, ela tava na cozinha preparando comida, assim, ela tava toda felizinha fazendo comida, tipo, cantando e tudo mais. E aí eu lembro que eu chegava assim, eu falava, cara, eu preciso ir essa criatura, eu não posso ficar aqui na rua. E aí eu só, sei lá, eu pulava a janela do quarto dessa senhora e ficava meio que fugindo, assim. E aí acabou que ela me viu e aí ela começou meio que gritar, assim, pra me espantar da casa, assim, pegou uma Oxi. panela. E aí eu corri assim. E aí eu lembro que acabou ali o sonho. E aí a segunda vez que eu tive o sonho, eu continuava correndo dessa criatura. Só que eu ia quase chegar perto desse mesmo prédio, eu pulava, acontecia a mesma coisa. A senhora ia lá e me espantava da casa. A terceira vez foi diferente. Eu conseguia passar dessa casa e eu chegava num outro ambiente que é tipo. Mano, como eu posso explicar? É tipo um ambiente de uma casa de madeira com um piso de madeira e ele meio que seguia reto, assim, meio que flutuando, assim, as coisas meio que tortas, assim, as coisas também. E aí eu corria em direção a uma porta que dava a saída dessa casa. E aí, só que do meu lado tinha uma porta aberta que tinha umas pessoas ali nessa casa. E essas pessoas dentro da casa é tipo homens e mulheres, mas eles eram mal encarados, tipo, eles ficavam me encarando com uma cara muito feia, assim, tipo, como se fosse estressado mesmo, como se eu não fizesse parte daquele ambiente. E aí, acabou que eu vi que aquela criatura estava atrás de mim, eu fui correr, assim, para descer a escada, e foi quando eu vi aquela criatura na escada e eu só desci, assim, e aí foi quando eu acordei. E aí eu não sei se eu escapei da criatura, ou eu continuei, né? Mas eu falei desse sonho justamente porque já me aconteceu também com amigos próximos meus. Acho que até com o Bruno provavelmente deve ter acontecido em algum momento. De ter um sonho que se repete em algum momento. Sim. Que ele tem uma continuidade, né? Tem até aquela piada, né? Quando a gente dorme e a gente tem um sonho muito legal e a gente quer voltar a dormir pra ter aquele sonho novamente. E eu Uhum. sinto que isso é algo que eu não consigo controlar, eu queria saber controlar. Eu queria saber sonhos lúcidos, né? Mesmo que eu tenha visto um vídeo de 1 hora de sonhos lúcidos, eu não me peguei pra poder ter esse tipo de sonho. Mas aí eu me pergunto, né? É uma pergunta que eu faço a mim mesmo, assim. Tipo, será que esse sonho me ensinou alguma coisa? Será que veio pra me ensinar alguma coisa? Porque, lembrando desse sonho, eu só penso como ele foi assustador, assim, pra mim. Que foi um ambiente meio esquisito, meio. Que eu não fazia parte desse ambiente, né? Então eu me pergunto se ele teve um motivo pra acontecer, se é pra me ensinar alguma coisa, se é porque eu não cheguei a entender o que ele queria me ensinar de algum jeito. Hum. Ou se só foi um sonho aleatório mesmo, que por alguma referência que eu vi de algum filme, alguma série, que me fez ter esse sonho, né? Que, entre aspas, né? Eu não faço ideia do porquê eu tive esse sonho, eu não lembro de nada parecido com esse sonho que eu tenha visto, né? A não ser a Uhum. questão de eu dar referência de Doctor Strange, porque foi um filme que eu assisti que eu acho que meio que diz como esse mundo funcionava, mais ou menos, tá ligado? Enfim, é isso que eu tinha a dizer. É isso aí. Eu penso isso às vezes também. Eu fico tentando pensar se, né, se, primeiramente, tem como ser alguma coisa além de referências que eu tive durante a semana, coisas que aconteceram e tal. Ou coisas que, não sei. Porque eu não sei mesmo como funciona a fundo, assim, essa coisa de sonho. É meio doido, né?
Eu fico pensando nisso também, às vezes. Tipo, poxa, de onde minha cabeça tirou isso? Pra me mostrar, sabe? Por quê que eu tô vendo isso? Eu já tive uns sonhos assim que algumas pessoas falaram que podia ser alguma coisa me avisando e tal. Mas nunca fui atrás, não. Tipo, tem gente na minha família que, por exemplo, isso aí eu não posso discordar. Sonhou já com coisas que aconteceram depois. Né? Tem gente na família que, infelizmente, hoje em dia tem medo de sonhar com alguém morrendo, porque muitas vezes a pessoa realmente morria. E, tipo, isso é uma coisa que eu confirmo porque antes mesmo da gente saber, tipo, bem antes da pessoa. Bem antes não, né? Um pouco antes da pessoa vir a falecer, a gente comentava sobre o sonho e tal. E. É, às vezes acontecia. Então eu me pergunto, às vezes, se é aviso, se é ensinamento, sei lá. Né? Levei pra um lado meio Não, acho que místico. eu confesso que eu meio que engatilhei pra caminhar pra esse lado também. É, sim, Eu percebi. quis dar esse gatilho pra você falar sobre isso também. Porque na minha família também teve pessoas que sonhou assim com isso e aconteceu de fato. É, eu já sonhei também. Não de pessoa, tipo, indo de base, Indo de mas base. Indo de base. Esse cara. mas com pessoa, tipo, doente. E eu não sabia que a pessoa estava doente até que eu Que horror. tive esse sonho e eu tive uma noite péssima de dormir assim. E aí no dia seguinte eu fui descobrir que a pessoa realmente estava mal. E É. foi uma coisa muito energética, assim, que eu sinto, assim. Eu acredito muito nas energias, eu acho que... Eu gosto de pensar que os sonhos não são só sonhos aleatórios que nossa mente cria, porque eu acho que, pelo menos no meu jeito de ver a vida, é muito pequeno, sabe? Porque eu já tive sonho que tinha pessoas, vou chamar de personagens, que beleza, eu posso ter visto em algum momento da minha vida, mas foi tão único essas personagens, tão detalhado como eles eram, como eles se comportavam, que pra mim é muito, sei lá, acho que vazio pensar nesse modo que é só uma coisa que a nossa mente cria baseada em algo que a gente assiste, né? Até porque nossa mente é uma coisa muito louca, né? Nossa mente cria coisas absurdas, assim. Tipo, a gente consegue entrar em ritmo, né? Junto, assim, sem ser programado, né? Tipo, basta a gente, sei lá, quando a gente tá numa plateia e o público começa a bater palma por causa de ter um toque de uma música em específico. E aí o público, sem falar, sem se comunicar verbalmente, só com a sonoridade consegue entrar num ritmo, tá ligado? Então eu acredito que a gente, quando sonha, a gente consegue também entrar nesse ritmo. Eu já ouvi relato de uma pessoa aqui que eu cheguei a conversar que falou que ele e a amiga, né, dessa pessoa tinha uns sonhos em conjunto, assim, tipo, eles não se encontravam no sonho, mas eles tinham um sonho que é a mesma coisa, e no dia assim que eles iam conversar sobre esse sonho, e acabava que eles conseguiam dialogar sobre o que aconteceu no sonho, porque os dois tiveram o mesmo sonho. Então acho que Oxi. é um bagulho muito energético, assim. Porque, por exemplo, eu já tive. Quando eu contei desse sonho, que foi mais um pesadelo mesmo de fugir dessa criatura, foi bizarro. Eu vejo como um sonho também. Mas também eu já tive sonhos do qual eu ia pra um outro local que parecia muito real esse local. Por exemplo, eu tive um sonho que eu ia pra uma estação. E nessa estação estava cheio de pessoas meio que, como posso dizer, né? Meio que doentes. E essas pessoas meio que doentes, elas ficavam jogadas no chão, tipo, com uns tecidos assim, todo esfarrapados. Você tava num hospital público. É hospital público, né? A depender, tem um hospital público aí que assim encontra pessoas assim mesmo. Tem um específico que se encontra assim. É, Pode falar. você acaba que encontra, né? E acabou que eu acabei vendo essas pessoas, elas meio que grunhios, assim, tipo, como se estivesse sentindo dor. E foi uma sensação, né? Foi um sonho que me fez pensar bastante, porque eu lembro de uma pessoa em específico que olhava pra mim, levantava a cabeça pra olhar pra mim, e aí acabou que eu vi um olhar vazio, assim, como se não tivesse nada, né? Assim, dentro dela, assim. Como se ela tivesse perdido tudo, assim. E eu lembro que essa pessoa em específico me Cara. marcou muito, porque quando eu acordei eu lembrei exatamente da face dessa pessoa. E aí o sonho se continuou, eu andei até um lado da estação do trem, onde que o trem passou, e quando o trem passou eu via só um monte de, tipo, vulto das pessoas indo no trem, assim, e as Ah, pessoas você me falou indo. desse já. E aí acabou que, enfim, depois que esse trem passou eu Lembrei. só despertei, assim, eu voltei. E aí foi um dos sonhos barra pesadelos que eu acordei muito pensativo. Quando geralmente eu tenho uns sonhos que são que para mim só são sonhos, tipo, porque eu
vi alguma coisa, alguma série e eu acabei sonhando com algo parecido com aquilo, eu geralmente não lembro muito. Mas quando são esse tipo de sonho, eu lembro de detalhes desses sonhos. É um bagulho meio, sei lá, eu acho que bizarro assim. Pra alguns, né, que acreditam, falam que é uma viagem astral, né, que quando você dorme, seu corpo acaba tendo uma viagem astral pra outros universos, caramba, quatro, né, mas enfim, mas foi um sonho que eu lembro claramente como ele é, assim. Se eu soubesse desenhar esse sonho, em algum momento eu fui capaz de eu desenhar, pra entender como ele é, tá ligado? Hum. Sei lá, é bizarro. E você já teve algo assim parecido, assim, que você sonhou e que você lembra bastante, assim, dos detalhes? Pô, já. Teve um sonho que. Vou falar mais assim, que tipo. Ele. Até hoje eu não sei definir muito bem como é que foi isso, foi meio diferente. Eu nunca tinha tido um sonho desse jeito. Que foi quando meu tio morreu. Um tio meu ele faleceu, né? Ele era bem próximo de mim. E aí eu tava. Fiquei bem mal quando ele morreu. Foi na época de pandemia. Enfim, não vou entrar em detalhes disso, não. Senão eu vou ficar triste. Não faz necessário. Mas aí. No dia. Um dia ou dois depois de que ele tinha morrido, falecido, né? Falecido sem ter enterrado, na verdade. Sido enterrado. Eu dormi na casa da minha tia e eu dormi no quarto dele. Eu dormi na mesma cama que ele dormia. Porque eu quis ficar lá com ela, né? Pra fazer companhia, não tinha só eu lá. E aí meio que a cama que ficou foi essa. E aí eu dormi na cama dele e no sonho iniciava comigo acordando na cama. Num sofá, na verdade, num sofá. Que eu não sabia onde eu tava, mas tava tudo escuro em volta. Sabe quando você dorme, tipo, num lugar que tem muito aparelho eletrônico, aí fica as luzinhas deles? De TV, de modem, de internet, essas coisas? E aí tinha uma luz vindo debaixo de uma porta. E quando eu fui levantar pra ver, eu tava numa casa que não era minha. Não era minha casa aquilo ali. Eu fiquei confuso. E aí, basicamente, eu lembro de desmaiar no sonho e acordar depois numa sala de aula. Eu acordei numa sala de aula, eu ainda estudava nessa época. Só que eu tava numa sala de aula da minha escola antiga. Era antiga já? Era. Eu já tinha mudado de escola nessa época. E tinha uniforme. Minha escola não tinha uniforme. Eu estava de uniforme. Eu estava no meio da aula. Eu estava sentado com pessoas que eu, né, no meu pessoal, assim, não gostava. E me relacionando com elas. Eu ficava desesperado e eu ia embora. Eu saía correndo pela escola. Fugia mesmo, assim. Fugia da escola. Pulava o muro e ia embora. E aí, andando pela rua, assim, eu não estava reconhecendo o lugar. Por exemplo, tem uma avenida perto de onde eu morava nessa época que não era mais uma avenida ali. Era um parque. Tipo, os comércios iam até certo ponto e do nada tinha entrada pro parque. Eu entrei lá, fiquei muito confuso e eu encontrei pessoas que eu sou amigo, né, até hoje. Felizmente, pessoas que eu gosto bastante. Eu encontrei andando lá e eu fui tentar falar com elas e elas não gostavam de mim. Eu era uma pessoa totalmente diferente ali, eu fiquei muito confuso. E eu fui pra casa. Fui pra minha casa e lá eu, chegando lá, vi o que tava acontecendo, né? Na minha casa não, fui na casa da minha tia. E eu vi que tava todo mundo lá. A casa era um pouco diferente. E aparentemente eu tinha acordado num cômodo que não existe, que tava pra cima de onde eu fico. E eu tava muito confuso com aquilo tudo que tava acontecendo. Eu comecei a pensar que eu tinha morrido. Comecei a falar que eu tava morto, que eu tinha morrido, etc. E aí minha tia ficou tipo, não, você tá doido. Vai sentar ali, vai tomar um banho e esperar pra almoçar. E eu lembro de ter tomado banho, ter me trocado. A casa parecia muito com como era a casa da minha tia quando eu era criança, né? Algumas coisas pareciam bastante. E aí ela me chamou pra almoçar. Eu fui almoçar. Tava tudo de um jeito que, tipo, não é mais assim há muito tempo já. Não é mais desse jeito. Não, não é todo mundo que se reúne mais. Todo mundo meio afastado e tal. E aí, eu fui pegar minha comida pra mim comer. Eu lembro do cheiro. Tinha macarrão, espaguete, assim. Nossa. Ao molho com salsicha. Muito bom. Frango, arroz. Foi o que eu peguei.
E aí a minha tia falou que era pra eu chamar o meu tio pra ir almoçar. E eu fiquei confuso, porque ela tava falando pra eu chamar o meu tio que morreu. Meu tio, ele tinha um comércio na frente da casa. Depois que ele morreu, não deu mais tão certo, né? De continuar com ele. E aí, eu lembro que o meu tio, quando ele ainda era vivo, ele gostava de tomar sol do outro lado da rua. Ele colocava a cadeira lá e ficava tomando sol, conversando com as pessoas. E aí eu lembro de chegar no portão, o meu tio me ver, eu chorei, comecei a chorar, e ele foi lá falar comigo. Ele chegou pra conversar comigo e ele falou que sabia porque eu tava chorando, que ele tinha ganhado outra chance. Negócio assim. Que ele tinha sido uma pessoa meio. Tipo, ele não tinha aproveitado tantas coisas, né? Do jeito que ele podia ter aproveitado. E aí ele ganhou uma chance nova de ficar ali. Que não era pra eu ficar preocupado, não. E aí eu perguntei se eu tinha morrido e ele falou que não, que eu não tava morto. Ou talvez sim, mas ele não sabia dizer. E é isso, eu falava com meu tio, abraçava ele, chorava. Ele falava que tava tudo bem. E aí o dia passou, no sonho, eu almocei, vi umas coisas e voltei a deitar lá em cima pra dormir. Aí eu acordei, de verdade, acordei de verdade, na cama do meu tio. Aí eu acordei chorando, com a minha mãe e minha tia na cozinha, cozinhando, conversando. E aí eu fui lá falar com elas. E aí, tipo, eu comentei esse sonho com a maioria da família. O pessoal fica meio sem saber o que falar quando eu conto isso, porque foi, sei lá, foi muito estranho. Aí cada um falou uma coisa, né? Mas eu não sei definir, não. Não sei o que foi. Só sei que foi o sonho mais diferente que eu tive, assim, porque eu lembro de sensações muito vívidas no sonho. Eu realmente achei que eu não estava dormindo. Então não sei se eu. Sei lá. Sei lá. Não sei mesmo, não sei. Foi estranho. Foi diferente. Muito diferente. Nossa, eu imagino. É que, mano, é isso que eu falei também. Tipo, a gente tem esses sonhos que são muito realistas, assim. Tipo, você mesmo falou, você lembra do cheiro, você lembra do que você comeu exatamente, você lembra de texturas, eu acredito. Você Uhum. lembra de tudo como se fosse, tá ligado? Só que aí cabe outra pergunta também, né? Tipo, um outro, tipo, que é foda de ter alguém que responda essa pergunta, né? Acho que nem tem, na real. Mas, tipo, e o parque, tá ligado? Por que tem um parque lá, tá ligado? Então, tinham coisas diferentes. A minha escola era diferente. Ela tinha andares a mais. Porque a minha escola ela tinha uma parte que tinha um prédio, né? E aí eu cheguei a estudar lá. E esse prédio tinha tipo uns 2 andares a mais nessa situação. A gente usava uniforme lá. Nunca usamos uniforme na minha escola. Tinha esse parque ali, que era um parque de lazer mesmo. Tinha área para skate, essas coisas que até tem, mas é a uns 15 minutos desse lugar mesmo, sabe? É longe, não é perto não. Então, pô, não sei, mano. Não sei de verdade. Caramba, velho. Tinha muita coisa diferente. Eu lembro que eu andava na rua e eu ficava confuso. Eu sabia o caminho que eu tinha que seguir, mas eu não sabia onde eu tava, se eu tava no lugar certo, o que. Sabe? Então, pelo que você me contou, esse seu sonho, você lembra, tipo, de você estar verdadeiramente confuso. Eu tava, A tava. sensação que eu tive quando você me contou esse sonho é que você estava confuso e, tipo assim, você meio que seguia o que você achava que estava É, acontecendo, mas você tava meio tipo assim, ah, tal pessoal falou pra eu ir ver meu tio, então eu vou lá ver meu tio, mas eu tô confuso, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. é. E aí, sabe, é um bagulho muito específico. Uhum. Tipo, você sente que você em algum momento teve controle sobre esse sonho? Sinto. Você se via em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Não, eu não me via de fora. Eu via do jeito que eu vejo as coisas normalmente. Caramba. Por isso que é estranho. Entendeu? Eu não me via fora de mim. Assim, eu via o que eu via, o que eu vejo mesmo. E eu andava pelos lugares e eu via. Aí as coisas demoravam a acontecer. Eu lembro. Eu lembro que quando eu acordei a primeira vez parece que estava de noite. E a luz por baixo da porta era a luz de outro cômodo. E aí, nessa sala de aula, o tempo tava meio nublado. Tava um pouco frio. Eu lembro que eu tava sem blusa. E depois, né, mais à tarde assim, aparentemente, parecia que era mais à tarde, teve a situação aí, tava mais calor. Tava mais calor, tava mais ensolarado. Tipo, devia ser umas 4 horas da tarde ali. É como fica mais ou menos onde eu moro quando dá esse horário, umas 4, 5 horas. Tava calor.
Dentro da casa tava quente. Caramba. Tipo, nossa, Foi esquisito. Foi estranho. foi tipo um conforto também, de certo modo, eu acho. Eu acredito, né? Foi, eu fiquei mais tranquilo depois disso aí. Porque quando meu tio demorou, na verdade, pra eu, como é que diz? Pra eu superar, né? O que aconteceu? Porque eu fiquei querendo me culpar pelo que aconteceu, mas não tenho culpa não. Hoje mais velho assim eu vejo que, pô, não tem o que se faça, sabe? Ainda mais que o meu tio, meu rio, ele riu ali, água, sei lá. Meu tio, ele morreu de Covid, né? Meu tio morreu de Covid, então, pô, É, de fato foi um momento, né? foi. Mas eu, cara, é porque foi traumático ver, sabe? Sei. O funeral não foi. Se alguém que tá escutando isso aqui perdeu alguém na pandemia por Covid, deve saber do que eu tô falando. Era triste, mano. Eu não... E aí eu demorei um pouco, mas depois disso aí eu sinto que eu fiquei mais tranquilo. Porque eu senti como se fosse meu tio mesmo falando pra mim. Ele falava daquele jeito, ele até gaguejava no sonho, porque meu tio ele tinha um problema de gagueira. Ele falava gaguejando, Cara, meio afobado assim. cara, literalmente seu tio falando com você, tá ligado? Tipo, mano, fica de boa. Pode voltar, você não tá morto não, sabe? Parecia. Pra algumas pessoas, né? Pra muitas pessoas e culturas, enfim, a gente tem uma. Eu vou saber qual o específico, então eu vou generalizar, né? Pra E a que tiver. Não, mas a que tiver, entendeu? Mas é que acaba que a gente tem uma. Meio que uma corrente, uma corda que é presa ao nosso umbigo, né? E aí hum, conecta a nossa alma ao nosso corpo, né? hum. E enquanto a gente tiver essa corrente presa, a gente só tá, tipo, meio que fazendo essa viagem astral, tá ligado? A gente não fica nesse outro espaço que não é nosso. A gente vai voltar, queira ou não, né? De alguma forma a gente vai voltar a ser puxado de volta, assim. E é isso, sabe? Por isso eu vejo assim, eu acho que, tipo, nem todo sonho é só um sonho, tá ligado? E todo sonho é um sonho também, assim. E, tipo, Como assim? eu acho que de algum modo a gente pode, mesmo que seja um sonho do qual, sei lá, a gente entrou no mundo de Coraline, tá ligado? Daquela animação lá, Coraline. Ah, Nesse sonho a gente entrou nesse mundo. Mesmo que seja um sonho, tipo assim, porque a gente assistiu essa obra recente e acabou capotando enquanto assistia, eu acho que de alguma forma a gente pode aprender com esses sonhos, né? ah, tá. Porque eu acho que de alguma forma a gente pode tirar algum ensinamento dele, né? Tipo, indo É. nesse ponto que você falou em relação ao seu tio, de ele te confortar, né, com as palavras, dizer que ele ganhou uma segunda chance em outro lugar, fez eu lembrar que eu tive um sonho que foi um parente meu que estava muito doente, assim, no hospital e tudo mais. E aí eu tava muito preocupado, assim, muito pensativo sobre muita coisa, assim. E aí acabou que eu dormi, assim, nesse dia, dormi meio pesado, assim, e tal, meio preocupado, assim, acendi minha vela, enfim, como sempre faço. E aí eu lembro que eu meio que sonhei onde eu via um. Eu não sei dizer quem era, mas eu sei dizer que tinha uma pessoa ali, do qual falava pra mim, né? É um lugar meio que branco, assim, Ai, tipo, é quase que eu um, caí. Desculpa. um local muito, tipo, muito claro, assim, um local que transmitia um ar, tipo, um ar bem. Que entrava assim pelo meu nariz, é um ar bem refrescante, assim, não é tipo esse ar poluído de São Paulo. E essa pessoa me confortava, falava, não, vai ficar tudo bem, não se preocupe. Logo mais vai se resolver as coisas. Eu lembro só, tipo, de falar, ter ouvido isso da pessoa e eu acordar no dia seguinte com uma leveza, assim, no corpo. De sentir como se tivesse um vento ao meu redor, assim, de leveza, assim. E foi um sonho que me trouxe esse conforto também. Foi um sonho menor do que esse do Bruno, né? Mas foi um sonho que também me trouxe esse sentimento de conforto, né? Uhum. E eu acho que é muito isso também. Eu acho que, mano, tem sonho que a gente para no nosso dia e quando pensa sobre ele, a gente fala, caraca, tipo, que sonho específico, que sonho. Por que eu lembro desse detalhe do sonho, tá ligado? Por que eu tive esse sonho? Uhum. É muito doido, né? É. Muito doido. E isso fez eu. E também a gente tem, sei lá, tem um sonho do Bruno que ele me contou uma vez, que eu amo esse sonho dele, que foi o sonho da banda lá. Ah, tá. É.
esse sonho o Bruno me contou assim, em um dia que a gente tava descontraído, assim, e nossa, eu amei esse sonho. Sim, foi um sonho que eu tive que. Mano, ele começava muito estranho. Que eu lembro que eu tava num campo, um lugarzinho assim. É um sonho que eu estava num campo com uns morrinhos e eu tava aprendendo a voar. Tinha um professor de voo, ele ensinava a gente a voar lá. Tipo, voar mesmo, sair do chão voando. Coisa de sonho mesmo, isso aí. E aí, numa dessas que eu tava ali voando, tinha uma cabaninha assim de madeira, toda esquisita, tipo uma casa mesmo, não uma cabana, uma casinha. E eu entrei nessa casinha pra ver o que tinha lá. Tinha uma televisão numa mesa e umas fitas. Então, voltando a gravar aqui, porque o Gemini, sei lá como é o nome disso aí, essa IA do Google, maldita, entendeu que tava chamando ele e cortou a gravação e a gente não viu. Mas então, eu tava voando, eu tava nessa casa, e aí o professor de educação física chegou, porque era um professor de educação física que tava ensinando a gente a voar. E aí ele perguntou o que eu tava mexendo. Chegou uma outra pessoa que tava lá e falou: esses aí são meus CDs de banda, minhas. Esses aí são os meus CDs de bandas e minhas fitas. Tem umas coisas interessantes aí, pode olhar. E aí, enquanto eu tava mexendo, eu lembro que tinha uma fita, que ela estava numa capa, que a capa dela era de acrílico. E a capa dela estava em formato de uma câmera Polaroid. Uma câmera Polaroid. Tinha um espaço para a fita sair, que era de onde saem as fotos da Polaroid. E eu achei aquilo interessante. Falei, nossa, legal isso aí. E ele falou, pode ver, pode escutar. Eu peguei, tinha um botão na capa, muito louco isso aí. Era uma capa transparente, dava para ver um pouquinho de como funcionava. Eu apertei o botão, a fita saiu. Peguei a fita, coloquei no VHS e aí começou um clipe de uma rua, tipo, era tudo avermelhado. Tudo avermelhado mesmo. E um grupo de crianças estava descendo a rua. Um grupo de crianças com. Enfim, umas crianças, por exemplo, de onde eu moro, assim, sei lá, criança andando na rua, descendo a rua brincando. E uma dessas crianças era chinesa. Ela era chinesa, mas ela estava usando uma camisa da seleção brasileira. Como eu sei que ela era chinesa, ela falou. Chinesa não, confundi. Japonesa. Olha, você estourado. Perdão. Ela era japonesa. Porque eu lembrei agora, porque chinesa eu falei porque tem uma família chinesa no meu bairro e parecia, né, ali. E ela parece uma das meninas, por isso que eu confundi. Mas era uma menina japonesa com a camisa da seleção. E aí, no clipe, era um clipe, uma música de rock. Um rock meio agressivo, assim. Tinha um cara descendo na rua e ele via esse grupo de criança brincando ali e ele saía correndo. Mas as crianças iam atrás dele. Do nada, essas crianças estavam armadas. A menina japonesa, ela parava o cara e ela começava a falar com ele em japonês. E aí, tinha um molequinho que traduzia o que ela tava falando. E ela tava cobrando ele que não era pra ele andar ali porque ali era território delas. Uma loucura. E aí, tipo, nessa parte que as crianças iam dialogar com ele, o clipe ficava sem música. Era só o cara pedindo desculpa e a menina cobrando ele em japonês e a outra traduzindo. E aí, ele ia embora correndo e as crianças ficavam brincando. E, tipo, depois disso aí elas começavam a brincar. Uma brincadeira meio de sair por aí, botando medo nos outros e tal. E tinha umas pessoas. É verdade. Tinha uma capa extra na fita, que eram de umas pessoas de terno com cabeça de câmera. E tava escrito Cornai. Corny. E apareciam essas pessoas no clipe, olhando as crianças de longe, assim, como se estivesse registrando mesmo, gravando com a cabeça de câmera. Sei lá, cara, uma loucura. Mas eu achei muito foda esse sonho. E eu fiquei obcecado. Quando eu acordei, eu fui gravar para um amigo meu do Matheus também, o Cauê, que é o responsável pelo tema do podcast, inclusive. Eu fui contar pra ele como é que foi isso e tal. E a gente tá até hoje com a ideia de fazer algo em cima disso, porque foi muito interessante, cara. Tinha uma variedade de música, assim. No decorrer do sonho eu continuava escutando e eu gostei pra cacete. Foi um sonho muito legal, de verdade. Eu nunca esqueço disso.
da menina falando com o cara cobrando em japonês, outra traduzindo, e aquelas pessoas com cabeça de câmera. Aquela capa do vinil, assim, do vinil não, pô, do VHS, que era em formato de Polaroid, muito legal. Achei muito da hora esse sonho. Nossa. Kornai, é verdade, depois eu procurei, eu não sabia o que era isso. Eu procurei, tá, parece que tem a ver com pele de coelho. Pele de coelho? Kornai, essa palavra, S-O-R-N-Y, não sei, pelo que eu pesquisei na época, né, mas... Caramba, tipo... É isso que eu falei, quando ele me contou esse sonho, ele contou, tipo, tão detalhado, desse mesmo jeito, que eu consegui imaginar exatamente a capa do álbum, a capa, as pessoas um sonho, assim. Sim, Inclusive, esse amigo que eu me comentou, o Cauê, ele é um dos responsáveis, né, pela nossa música da nossa intro, né? É. Que a gente tem na nossa intro, é um dos responsáveis. A gente mandou as ideias pra ele, né, tipo, referências. referência de música e tudo mais, que criamos até uma playlistzinha nossa pra Verdade, poder né? enviar pra ele. Dá pra fixar aqui, se o pessoal quiser saber quais as referências. de Verdade, música. né? É, vou fixar. A gente vai fixar essa referência que tem no Spotify. E aí, beleza, vocês podem ouvir lá, suave. Aham. E aí, em cima disso, né, porque ele é produtor, né, então ele já tem ele manja das manjarias. Sim. E ele acabou produzindo no violãozinho, né, uma batidinha que vocês estão vendo aí. E a gente também teve um auxílio, né, uma ajuda também, que foi Do Gabriel. do Gabriel Mendes. Né, Uhum. que foi um cara que a gente apresentou, né, porque a gente precisava de um local pra gravar, né. E aí acabou que a gente pediu a ajuda dele. Ele teve tipo um plugzinho que a gente conseguiu conectar no celular para poder conseguir conectar no Sim. violão e fazer a gravação. E aí ele ouviu a música e falou: ah, pode ser desse jeito aqui também, tal, pode ser desse tal jeito aqui, isso aqui fica legal. E aí acabou que juntou as duas. E bom, né, a gente tem a nossa intro, né, graças ao Gabriel Mendes e ao Cauê Lins, né, que são duas pessoas que têm um grande conhecimento sobre música, que inclusive podemos trazer algum deles, ou os dois em si, não sei como podemos fazer, pra falar sobre música também, né, que, enfim, eu só queria dar esse parênteses também, porque, né, pra fazer esse agradecimento também aqui no podcast. Obrigado. Pra também ter aqui não só na nossa intro, né, o nome deles, mas também pra ter esse agradecimento a eles, né, por ter nos auxiliado a ter essa nossa música, né, que espero que fique marcado na memória de vocês. Eu acho que fica, hein? Inclusive, teve umas pessoas que foram lá enquanto a gente tava gravando e tocou uma vez. Tinha gente que tava fazendo a batida na mão, que tava batendo o pé assim, né, cantando junto. Eu falei, legal, acho que fica na cabeça. O Gabriel falou que ficou na cabeça dele. Prendeu e ele gostou muito. Eles pensaram em mudar, ele e o Cauê, por um momento. Mas aí meio que voltou atrás porque a música ficou na cabeça de todo mundo. Sim, sim. E é isso, né? Ambos têm um conhecimento musical bem... eu considero vasto, né? Que eles têm um conhecimento, sim, tipo, de música e tal. Então, eles falavam das notas ali, do que poderia colocar ou o que não colocar. Pra dar aquela vibe de felicidade que é o que a gente quer passar nessa música. E, bom, saiu o que saiu, né? Então, é isso, né? Muito legal. Foi uma coisa que... As referências que a gente mandou, inclusive, que vocês vão poder ouvir, né? A gente fixa aí pra vocês conseguirem ouvir. Foi referência que a gente só mandou do nosso gosto pessoal e que, de alguma forma, pelo menos pra mim e pro Bruno, combinou bastante, assim. Criou um álbum do Acolhendo Inquietudes bem interessante, eu acredito, né? Enfim, né? Tem umas boas músicas aí, né? Que o Bruno colocou muitas músicas aí para serem ouvidas. Então, caso queira ouvir as referências, estão aí, né? Isso mesmo. Mas, Voltando, né? voltando ao sonho do Bruno, isso foi bem legal, assim. Eu não sei porquê, mas toda vez que o Bruno me conta esse sonho, eu lembro de Kill Bill. Pra mim, esse Bill? sonho. Pra mim, esse sonho, tipo, esses caras com cabeça de câmera, assim, claramente aconteceu em Kill Bill, tá ligado? Eu lembro muito de Gorilas, por causa da menina japonesa. Que eu lembro da Noodle. É Dudu. A Noodle, que é um membro da banda, que ela é japonesa. Eu lembro de Gorilas. Mas a Nudo é, tipo, a persona da... É que eu não conheço de gurias, né? Mas esse time, são pessoas separadas ou são, tipo, uma pessoa que criou as personas da música? Mano, eles não existem, né? Eles são personagens. De uma pessoa só ou, tipo, tem pessoas que são essas pessoas? Não. Esses personagens? Não, Gorilas é um cara só, como músico e um ilustrador. Um ilustrador e o Damon Albarn, que é o vocalista. Sim. Aí ele é a voz do Tio D, que é o vocalista também da banda. Mas os outros não existem. Que eu ia perguntar, né? Que eu ia perguntar se também ela é japonesa mesmo, assim, tal. Mas como você falou, né? E, enfim, né? E aí é um bagulho que sempre me passa na cabeça quando ele me conta desse sonho, assim.
Nossa, tem muito sonho aleatório que a gente tem. Tem muito sonho que, cara, a gente fica de cara. E esse sonho específico do Bruno, eu realmente apoio muito ele criar algo em cima disso. Eu acho que necessita, assim. Eu consigo visualizar claramente uma capa de álbum, uma estética de musicalidade muito incrível, assim, pra esse sonho, assim. Você Seria pensa legal. também em estilo musical? Você tem em mente agora? Então, no sonho, o cara falava que era uma banda de rock, de rock variado. Então, pelo que eu lembro, assim, dava a entender que cada membro da banda ali era um tipo de rock. Tudo meio que misturava, fazia sentido junto, mas cada um tinha tinha uma identidade própria, entendeu? Então era como se fosse uma banda de pessoas que fazem músicas sozinhas. Sabe, era como se, tipo, todo mundo era compositor e cada um colocava a sua identidade ali. Não tinha uma coisa que, essa aqui é a identidade de nós todos juntos, não. Cada um compunha e tinha um estilo diferente para as músicas. E todos eles usavam uma roupa que é a estética deles, quando eles Era estavam... roupa social, terno, sabe, roupa assim. Eles se vestiam desse jeito, tinha gravata e a cabeça era de câmera. Uma cabeça grande de câmera. Vários tipos de câmera. Câmeras, tinha um que tinha uma cabeça de câmera Polaroid, outros que eram câmeras digitais, analógicas. Mudava muito. Isso é muito legal. Muito legal. Porque, tipo, eu pensei isso num show, tá ligado? De verdade, assim, tipo, lança o álbum, os caras, tipo, conseguem ter uma grana boa, tá ligado? Pra vocês fazerem alguma coisa com isso. E aí tem um show e os caras estão com roupa formal com cabeça de câmera, assim. Tipo, é uma coisa muito única, assim. Não é? Eu acho legal também. Tem isso. Eu muitas vezes pego esses meus sonhos pra ter inspiração pra outras coisas. Porque os meus sonhos, não normalmente eles são qualquer coisa. Tipo, sonhei que tava fazendo tal coisa e acabou. Os meus sonhos foi, inclusive, foi uma coisa que eu concluí depois, né? Eu não sei se estavam me avisando alguma coisa, mas eu depois de um tempo eu percebi que eu sonhava às vezes com algumas coisas meio, como eu posso dizer, meio problemáticas assim. Então, acho que foi uma coisa que constou pra mim falar, bom, eu preciso de uma terapia, né? Porque mostrava assim, tinha antes, né? Que era um sonho até que eu ia citar antes de você falar. É porque eu achei que você ia falar dele, daquele da velha, Da velha. na Qual da cabana. velha? Da cabana. Verdade. Nossa, eu esqueci desse sonho, verdade. Cita É, ele. que Fala ele é dele. violento. Esse sonho. Foi um sonho que eu tive uma primeira vez com uns 5 anos de idade, por aí. Eu era bem pequeno mesmo. Um pesadelo. Que eu lembro que nesse pesadelo o meu pai dirigia um carro. Eu não entendo muito de carro, então eu não sei bem que carro era aquele. Mas era um carro antigo, prateado assim. Cinza. Prateado não, cinza. E a gente tava andando por uma comunidade. Daí, no alto de um morro, descendo perto de uma rua sem saída, o carro ia morrendo. O carro começou a morrer. Aí meu pai saiu pra arrumar, meu pai e minha mãe, pra olhar o carro, e eu fiquei lá dentro, olhando assim. Até que eles me chamaram pra fora, falaram: vai ter que procurar ajuda por aqui em volta, porque senão a gente não consegue ir pra casa. E aí começou a ficar tudo meio quente, vamos dizer assim. E uma senhora saiu de uma casa de madeira, uma cabana, agora sim era uma cabana mesmo, diferentemente da casa do sonho da banda. Era uma cabana assim com uma madeira estranha, a madeira era acinzentada, parecia que estava queimada, parecia de cinzas. E aí ela saiu da casa, ela tava olhando pra gente pelo portão. Eu tava estranhando ela, ela saiu e começou a chegar bem perto. E quanto mais ela chegava perto, ia tudo ficando vermelho. O céu ficou vermelho. E consequentemente, o ambiente ficou meio avermelhado. E aí ela. Vermelho mesmo. E aí ela falou que ela podia ajudar. Mas eu achei muito estranho, porque ela parecia que estava falando isso com segundas intenções. Vai ficar pesado agora. Porque eu falava pros meus pais pra gente não entrar na casa, não ir lá com ela. Ela oferecia água pra gente. E na casa, depois de estar lá um pouquinho, ela tava lá conversando com os meus pais na cozinha. E aí eu pedia pra sair um pouco. Nisso que eu saía do cômodo, e eu voltava, os meus pais estavam esquartejados. Olha o nível do negócio. Era uma coisa, tipo, eu não via muito bem o que estava acontecendo, mas eu sabia que ela tinha, né, feito isso. Porque tinham partes de pessoas pregadas na parede. Com os pregos tortos, assim, cheio de como é o nome? Ferrugem. Sabe, oxidados mesmo.
E aí ela falava que ia me pegar. Ela andava com uma serra elétrica. Ela andava com uma serra elétrica e falava que ia me matar. Que ela tinha matado os meus pais, que eu ia ficar sozinho. E eu lembro que eu era bem pequenininho assim no sonho também. Então eu tentava correr, eu não conseguia correr direito dela, porque ela sabia onde era a casa. E quando eu tentava fugir, a casa aumentava. Parecia que sempre tinha mais e mais cômodos, nunca parava de aumentar. E meio que eu acordei com ela falando que ia me pegar. Só que esse sonho é um sonho que eu tenho ele de vez em quando, assim. Eu tive ele umas 4 vezes ao longo da minha vida. E toda vez que eu tenho ele, muda um pouco. Porque parece que eu volto a ser perseguido de onde ela parou na última vez. E ela fala que vai me pegar e vai me matar. E cada vez que eu sonho com isso, o sonho fica mais violento. Eu tento fugir, eu não consigo e eu sou pequeno. Parece que eu não envelheci no sonho. Eu tenho 5 anos de idade ainda, eu sou uma criança pequena. E eu fico tentando fugir de uma véia com prego, martelo e motosserra. Tentando me esquartejar. Mas assim, é tipo o tipo de velha que você. Um estereótipo de velha de filme de terror assim. Mano, é uma senhora. Uma senhora, ela muda um pouco. Ela é pálida. Ela tem muita marca de expressão, muita ruga no rosto. E ela é meio corcunda, assim. Tipo, não corcunda, ela. Sei lá. Ela é baixinha, ela anda meio curvadinha. Uhum. Ela tem umas roupas meio estranhas, umas roupas E aí a última vez que você teve esse sonho foi quando? sei lá, faz uns 3 anos. Ah, então faz um tempinho já, mas também não tanto assim também, né? Se for para pensar. É. Mas você comentou isso na terapia, assim? Você chegar de uma Não. conclusão em você? Não. Foi com o tempo mesmo que eu fui olhando e pensando, pô, eu tenho uns sonhos que às vezes eles são meio violentos, né? Aí eu percebi que, sei lá, podia estar replicando alguma coisa do meu dia a dia. E na terapia eu percebi que era um pouquinho. Um pouquinho. Não que eu seja violento, né? Sim. Mas nos sonhos eu sofria violência. De algum jeito. Alguns. Não todos também. Mas sempre parece que pega um pouquinho ali. Tipo, a maioria de quando eu era criança. Eu citei alguns aqui, né? Eu falei aquele primeiro lá, que as pessoas ficam me humilhando na escola. Falei do outro, do dinossauro, que eu tô querendo matar o dinossauro com uma arma, né? De uma arma branca. Que tem esse aí, da velha querendo me matar. Parece que sempre envolve alguma coisa assim. Esses, né? Sim. Que ficam marcados na minha cabeça. Mas o da banda não, o da banda era as crianças. Na verdade tem sim, criança armada, arma de fogo. É, É. só que não foi tão gráfico ainda. Não, esse da velha era. Ele era violento. Acho que era velha é pior. Ele era violento. Mas eu tenho uns sonhos meio. Sei lá. Eu não tenho muito sonho. Tem gente que chega e fala um sonho super. Coisa muito lúdica mesmo. Muito. Às vezes boba, assim, que muda de uma hora pra outra. Ah, sonhei que estava comendo ovo frito e o ovo frito virou 2 cachorros. Meu Deus, que engraçado. Meus sonhos não são muito assim, não. São meio. Às vezes eles são meio violentos, às vezes eles são meio tristes. Parecem histórias, às vezes também. Tanto que eu anotava muito sonho pra escrever depois história, fazer algum desenho. Isso influencia também no jeito que eu desenho. Eu acho, porque às vezes eu tento colocar coisas dos sonhos neles e aí eu acabo desenhando umas coisas meio conceituais, meio abstratas. Por causa disso. Conceitual já é um bagulho que você curte, né? Gosto. Você gosta bastante. Gosto. E é isso, tipo, sempre quando a gente entra nesse papo de sonho, sempre eu comento algum sonho meu. E aí o sonho é super, tipo, mega lúdico, aí chega você e fala assim, eu tenho sonhos mais que não são tão lúdicos assim, é um sonho mais pé Então. no chão, entre muitas aspas, mas é mais pé no chão do que muitas das vezes que eu tenho, assim. Isso eu acho curioso, eu acho isso bem legal. Sim, não foge tanto. Tipo, vai, mas depende. É que nem eu tô falando, eles não são desconexos as coisas que acontecem. Eles têm meio que uma linha lógica, às vezes, para o que tá acontecendo. A maioria das vezes, não todas, né, também, porque eu já tive sonhos nada a ver com nada. Mas a maioria segue, tipo esse aí da banda. Pô, comecei voando, né? Isso sim é uma coisa que não faz sentido. Só que aí depois eu cheguei na cabana e eu tava ouvindo música e vendo clipe. Então, sabe? Foi ficando uma coisa menos abstrata. Sim. Sabe o que eu acho também que esse da banda, esse bagulho de você tá voando aí me passa uma sensação do tipo, parece que você tava dentro de algum clipe desse álbum.
Não sei porquê, mas assim, tipo, você tá lendo esse clipe aí, tipo, você depois se vê ouvindo o álbum, tá ligado? Ou então alguma música que remeta a essa coisa de você estar voando, assim, tá ligado? Uma música Sim, mais suavezinha. Já que, como você mesmo disse, é a rocks diferentes, né? Diferentes, cada um sim, tinha a sua estética de rock, assim. sim. Mas é isso, mano, acho que a maioria dos meus sonhos são sonhos que, de alguma forma, ainda bem esse lado lúdico. E eu acho muito curioso, assim. Você lembra de algum outro mais, assim, que você que não é tão violento assim, mas que ele traz essa coisa do Já. realidade, assim. Não, assim, ó, eu lembro Hum. que eu era fotógrafo no sonho, só que eu tinha uma câmera melhor. Não que eu não tire fotos, Sim. né? Mas a minha câmera é diferente. Eu tinha uma câmera semi-profissional no sonho. E eu lembro de começar ele, eu era bem mais introspectivo no sonho. Eu só lembro de estar agasalhado, blusa de frio e tal. E eu tava num lugar que eu estava tirando foto de um modelo meu. Essa pessoa não estava muito afim de tirar foto pra mim. E a gente estava usando bastante maquiagem, assim, umas coisas cenográficas. O lugar tava cheio de névoa. Era um campo, assim, que é longe, não dá pra ver o final dele. Porque tinha muita névoa, névoa densa, e tinha esse cercado atrás dessa pessoa. A pessoa tava lá, ela disse que tava com frio. Eu estava agasalhado, a pessoa não. Porque nas fotos, né? E a pessoa tava com raiva de mim. E meio que, tipo, com as coisas mais práticas, né? Efeitos práticos, a gente fazia umas montagens lá na hora. Depois também, eu lembro que depois de tirar foto dessa pessoa, eu deixava a fotografia mais surrealista. E aí, no sonho, eu tinha um perfil do Instagram que eu postava foto dessas pessoas. Umas fotos bem diferentes, assim. O rosto virava fumaça. As pessoas, só que não era uma coisa feita digitalmente, né? Ela só era tratada digitalmente. Ela era editada, mas não tinha montagem digital. E, poxa, era uma coisa que eu não sei como fazer aquilo mesmo, uma coisa de sonho. Mas eu achei muito legal. As pessoas pareciam pinturas às vezes. O rosto das pessoas desmanchava, derretia como se fosse tinta. E ficava assim. As fotos eram desse jeito. Era sempre tudo meio enevoado no fundo das fotos. Parece que era uma época assim. E tinha uns comentários. As pessoas achavam que aquilo ali era um perfil de algo que estava acontecendo. Eu lembro que eu lia os comentários assim sozinho e as pessoas achavam que tipo, nossa, eu tenho muito medo disso. Eu tenho medo, porque como que consegue tirar isso? Como que existem pessoas assim? Elas achavam que era real. E aí eu lembro que depois disso teve até uma moça que eu fotografei, muito legal isso, que tinha um fogo na frente do olho dela, tipo, uma chama voadora ficava na frente do rosto dela. Ela usava um batom vermelho bem forte e uma roupa bem forte, o vermelho também. Tinha o cabelo preto e tinha esse fogo, ficava pegando fogo na frente do olho dela. E aparentemente ela era a modelo mais de boa comigo porque ela era amiga minha no sonho. Só que aí que tá. Depois disso, eu saí do ensaio com ela e eu descobri que estavam tendo crimes estranhos na cidade de São Paulo, com pessoas fazendo coisas que iam além da compreensão. Interessante sonho também. Eu gosto dele, eu lembro sempre dele. Eu cheguei até a montar uma. Pra fazer alguma coisa com ele, assim, um moodboard. Né? Moodboard é foda. Coisa do curso, tô acostumando com os termos. Skateboard! Uma pasta com referências visuais. De cores, de coisas que se assemelham a como era o sonho. Porque, basicamente, no sonho, existia uma mística de que aquelas pessoas que eu estava fotografando eram reais. E basicamente elas se tornaram reais. Aquelas coisas dos elementos das fotos, então tinham pessoas que eram como se fosse névoa, elas passavam por dentro das coisas, elas desmanchavam em tinta, elas pegavam fogo e controlavam fogo e botavam fogo nas coisas. Eu lembro que no final do sonho eu tava correndo com minha câmera. Eu não sabia o que fazer, só era eu e uma câmera. Então, tipo, o que eu ia fazer? Eu falava com as pessoas pra parar e elas falavam que não ia parar de fazer, porque elas não gostavam de tirar foto comigo, mas era interessante o que elas podiam fazer agora. E aí não tinha o que fazer, tá ligado? E eu ficava atrás delas, mas não deu muito em nada. E eu acordei e fui anotar o sonho, basicamente.
e eu nunca mais tirei ele da cabeça porque eu acho muito interessante. Caraca, que sonho da Era hora. bonitinho. Você tentou reproduzir, tipo, essa ideia das fotos de alguma forma no seu Instagram? Que inclusive, né, Não. gente, quem quiser seguir o Bruno, ele tem um Instagram de fotografia também, que esquecemos de dizer, que é o Bruno disse tchau, É. né? E aí que você quiser seguir lá e tinha ele tinha umas fotos, né, com o celular dele, mas também ele gosta muito de tirar as fotos com a Cybershot, né? Que é uma câmerazinha mais antiga, mas que ele faz um tratamento de fotos que fica bem interessante, então quem quiser ir lá dar uma olhada, né, dar uma Obrigado. curtida, quiser ir ver. E, enfim, né, você de alguma forma tentou reproduzir em alguma dessas fotos? Então, antes de falar disso, eu ia comentar que a gente falou dos nossos outros projetos, mas eu não sei se a gente falou o arroba. A gente falou o arroba? Não lembro de a gente falar arroba. Quer falar? Pode Fala o falar. seu. O meu arroba? É. Não, eu falei o tal do Prisma, que é de fato o meu arroba, né, que é o tal do Prisma. E a gente falou do seu também, do MP4, né, que É. você corrigiu. O do MP quarto é @MP_quarto. Quarto mesmo, escreva a palavra quarto. E de fotografia é @Bruno_disse_tchau. É, E respondendo essa pergunta, não. Eu não cheguei a reproduzir ainda. Porque eu sempre olho e fico pensando em fazer sim, mas ainda não. Ainda não cheguei a fazer essa montagem. Bom, pessoalmente, pelo jeito que era o sonho, eu acho que eu teria que fazer digital. sim. Né? Não daria pra fazer pessoalmente. Com Foi isso que eu quis certeza. dizer. Porque era muito, muito louco. Não dá pra fazer aquilo ali de verdade. Mas Não é possível. dava um filme aquilo, velho. Era interessante, mano. Era bonito. O sonho era muito louco. Muito legal. E eu lembro que essa névoa também fazia parte. Era esse pessoal que levava a névoa pros lugares. Inclusive, você falando isso de névoa, fez eu lembrar do porquê eu tive ideia desse episódio. Eu assisti um filme recentemente chamado Sonhos, do Ah, Akira Kurosawa. sabia. Sonhos Akira Kurosawa. Tem no YouTube. Caraca. Tem disponível no YouTube. E aí você falou de neve. E, cara, Névoa. não só a névoa, mas você falar da moça também. É porque nesse filme, o que acontece? Se passa entre alguns sonhos. Então tem tipo, eu sonhei com. Aí começa o sonho. E assim vai por cada um dos sonhos. E é um filme muito lúdico, né? É um filme de 1980, se eu não me engano. Vou até Sério? pegar aqui pra ver se eu Mais antigo. tô errado. Ele é de 1990, na real. Caraca, é mais recente do que eu pensava esse filme. Pra caramba. Inclusive eu assisti ele e ele tem uma qualidade de imagem, tipo, bem daquelas televisão antiga de tubo, sabe? Ele é índio. E é muito interessante a forma de eu sei. qualidade de imagem dele. Eu queria poder mostrar pra vocês de algum jeito, mas enfim, né? Eu vou mostrar pro Índio do Bruno Akira no Santos, Kurosawa. aí vocês ficam aí na imaginação de vocês. Esse filme é muito bonito. E aí tem um desses sonhos que se passa entre homens que estão na névoa e eles precisam chegar no acampamento deles, né? Que eles estão no meio de uma montanha que tá uma névoa muito forte. E aí esse sonho é eles tentando chegar nesse acampamento enquanto eles estão nessa tempestade e eles estão tentando sobreviver. Uhum. E aí eles ficam dialogando, né? Enquanto eles estão tentando chegar lá. E eles ficam gritando um com o outro, tipo, ah! Aí tem um lá que aparentemente que é o cara que comanda eles, né? Que levanta eles pra eles não dormir, porque se eles dormirem eles vão acabar morrendo. E eles ficam meio que nessa... Eu vou resumir porque esse sonho em si é um sonho muito longo. E ele se passa tipo, literalmente a gente vendo mocota esses homens andar na névoa, essa névoa pegando eles, e eles acabam chegando no momento que eles dormem, que eles ficam tão cansados que eles falam assim, a gente nunca vai chegar lá. E eles acabam capotando e dormindo. E aí esse outro cara tenta levantar eles, falando, não, vocês têm que levantar, a gente não pode dormir aqui, a gente tá próximo, é só a gente seguir o negócio. E aí chega um momento desse sonho em que esse cara, ele acaba também se rendendo ao sono, e ele acaba meio que dormindo. Só que aí aparece uma moça nessa névoa, uma moça japonesa, aparente. É um filme japonês. Então aparece uma moça com cabelos longos, pretos, com um vestido branco, aparentemente não sentindo frio nessa névoa, sendo, tipo, muito de boa, assim, o frio não impacta ela. E ela pega uns tecidos de... Eu não sei que tecido eu acho que é tipo uma pele que dá uns brilhos e começa a jogar em cima desse homem. E ela fica, enfim, o sonho se repete, ela pegando esse tecido, jogando em cima dele, ele meio tentando se levantar, acordar, tentando reagir, mas ele tá tão cansado, tão exausto com essa neve que ele não consegue ter qualquer reação. E ele vê essa moça, e ela fica jogando em cima dele, e o vento batendo no cabelo dela, longo, negros, assim, tipo, balançando com o vento. E aí, esse sonho acaba, né, com ela... do nada desaparecendo e a roupa dela, né, esse vestido, esse kimono dela voando ao vento e esse homem despertando.
E aí, quando ele desperta, ele percebe que a nevasca passou e que os amigos dele e ele está vivo. Uhum. Enfim, é um sonho bem lúdico, mas é um sonho que, pelo que eu ouvi dizer, eu não vou dizer com certeza, mas que esse filme é os sonhos que a Akira Kurosawa teve, né? E ele transmitiu isso através do filme, né? Enfim, e aí me lembrou, por causa que lembrou, não sei porquê, mas vem a imagem dessa moça no seu sonho, assim, a imagem dela pelo menos. E essa coisa da roupa específica, né, que você falou que ela tava toda de vermelho no seu sonho. Nesse filme a moça estava toda de branco, né? Usava tecidos brancos, assim. E tinha a característica do cabelo longo preto, né? Enfim, é um filme que eu recomendo demais, assim, pra quem quer assistir. É um filme longuinho, é um filme de 2 horas e pouca. E é isso, é um filme bem... Às vezes ele é meio demoradinho enfim, as coisas acontecerem no filme. Mas que é um filme que eu recomendo demais e é muito bom. E como eu falei, né, tem disponível no YouTube, assim, então só ir lá e assistir. E tem legenda também, tem legendado e dublado, se não me engano. Eu assisti legendado e... Dublado? Tem dublado esse filme. Eu não sei se é oficial, mas o que eu assisti foi legendado, né? Porque, por sinal, eu recomendo. Até porque esse filme não tem muita fala, né? Ele tem fala em momentos pontuais, assim. O filme é mais você assistir mesmo. E é mais visual. É mais visual. Interessante. Eu acho que o filme mais onírico, assim, né? De sonho que eu vi foi House. Que é House. É um filme japonês também, mas ele é mais antigo. Como ele Acho é? que ele é do começo dos anos 80. Procura House? aí, por favor, House. Procura House. H-A-U-S-U. H-A-U-S-U. S-U. House. Esse daqui? Não. Não, deixa eu ver como você escreveu. Não, é com U no final. Com U? É. Tipo assim? Não. Licença. Tudo. Aqui, ó. H-A-U-S-U. Esse aqui. É de 77. Ah, você me falou desse filme. Falei, mano, esse filme é muito louco. Quer comentar sobre esse filme? Comente sobre Posso esse filme. comentar. Esse filme ele parece um sonho. Eu acho que é uma demonstração muito. Realmente, assim, de um sonho. É interessante ele porque eu sei que o diretor ele conversou muito com a filhinha pequena dele pra fazer algumas coisas. Então ele é um terror pensado também por uma criança. Ele é um terror pensado por uma criança que parece um sonho, porque ele é muito experimental. Então ele tem coisas, por exemplo, que, mano, por exemplo, você tá tocando piano, o piano tá vivo. Ele abre a boca, e ele morde sua mão. Tem umas coisas assim que acontecem no filme. E, tipo, quando ele morde a mão da pessoa, as teclas tocam, tipo... e vem uns efeitos de desenho animado. Não sei explicar. É porque, cara, isso mesmo é uma loucura. Ele tem cores muito fortes. Ele tem cenários muito diferentes. Ele tem situações onde, por exemplo, a menina foi beber água, tinha uma cabeça. A cabeça deu risada pra ela. Ai, meu Deus, a cabeça. E ela corre. Ela vai fugir da casa, a casa inunda. Coisa assim, é muito louco. Eu lembro que tem umas partes... Tem um gato nesse filme. O gato tá na capa do filme, né? Ele é o ícone mais memorável. Que esse gato, ele olha pras pessoas e o olho dele brilha. E o olho dele brilha, aquilo ali é claramente um efeito desenhado, cara. Claramente alguém desenhou aquilo ali e sobrepôs no vídeo. Sim, ele troca muito. Tem muito efeito misturado. Ele é muito experimental. Ele usa muito negócio de fundo verde quando tava começando a usar pra valer assim. É muito bom. Mas ele é bem surrealista. Tem que estar. Tem onde pra assistir esse filme? Pô, eu não sei, mano. Eu dei meu jeito de achar ele. Eu não sei como é que tá agora. Mas eu cacei. Se quiser, eu procuro pra você. Não vou falar como. Se vocês quiserem achar o filme, é só procurar pelo nome no Google, né? É. Sempre aparece algum site de streaming que tem esse filme, né? Pode ter, não sei. Pode ter. Quando eu assisti, não tinha nenhum. Mas é um filme brasileiro. É um filme mais experimental? Ele é. E ele é de comédia. Ele é de terror e comédia. É muito louco esse filme. É muito legal. Que legal. Eu gosto dele muito, de verdade. Muito, muito. Muito viajado, velho. Eu gosto de filme assim. Eu acho muito também. doido, assim. É criativo, né? Muito, cara. E eu acho ele mais legal ainda, que ele é humorado às vezes também, porque parece que você tá vendo um filme que foi dirigido, um filme de terror, por uma criança que não sabe. O que dá medo de uma criança? Sim. Aí tem isso. Às vezes ele dá medo um pouquinho mesmo. Mas ele é mais
sei lá. bobo, aleatório, coisa de sonho, né? Aleatório eu não diria, mas tipo, tem umas coisas assim, por exemplo, tem uma personagem, isso é muito engraçado. É a Kung Fu, o nome dela é Kung Fu. O nome dela é Kung Fu. Tem a Gorgeous, que é a fofa, né, do grupo, a bonitinha. Então, tipo, o nome das meninas, o filme são personagens femininas. Elas agem como meninas mesmo, crianças assim, não são, né? Elas não são tão novas. E o nome delas são características delas. A bonita do grupo chama Gorgeous, a menina que luta Kung Fu chama Kung Fu. É meio viajado, cara, é muito louco. Ô, a menina, nossa, é muito engraçado essa porra. Ela luta Kung Fu com os espíritos, cara. Nossa, vem os espíritos, sei lá, joga coisa nela, ela levanta, dá chute nas coisas. Toca uma musiquinha muito louca quando ela vai lutar com o fantasma, vai se fuder. Mano, eu fico imaginando, sei lá, o CGI dessa cena, tá ligado? Nossa, incrível. eu acho engraçado demais. Nossa, Nem CGI, né? Não tinha computação gráfica ainda. Mas é tudo na mão mesmo, artesanal. foda, É que da hora, artesanal. velho, que da Sim. hora. Esse filme é incrível, cara. Mano, devia ser mais falado desse filme, cara, porque a única pessoa que eu ouvi falar desse filme foi você. É. E aí foi quando eu conheci o que poderia ser esse filme, tá ligado? E agora você tá falando de nome desse filme. Nossa, mas, pô, poderia ter mais gente falando sobre esse filme, cara. Muito bom. Poderia. Você falou desse gato, que eu vi ele na capa, né? Ele me remete, parece uma raposa de 9 caudas ali. Obrigado. Nada. E aí, o que acontece? Eu lembrei que um desses sonhos, desse filme que eu comentei, né? Sonhos, é um sonho de um menino que ele sai da casa dele. Não, antes de ele sair da casa dele, Acabou a água. a mãe dele pega e fala, né? Tipo, é bom você não ir olhar as raposas, porque elas não gostam de ser vistas nessa época do ano, porque elas andam em bando e tal. É porque elas estão indo acasalar, um bagulho assim. E aí ele meio que ouve ela, né? Só que aí, tipo, na curiosidade, né? Na curiosidade Pode imensa falar. dele, acaba que ele vê o Pode falar. acaba que, na verdade, ele acaba saindo da casa, né? E indo lá na rua. E quando ele vai lá pra rua, né? Que é tipo uma floresta, Sim. ele vê as raposas, que na verdade são pessoas com máscara de raposa. E aí tem uma cena imensa, tipo, do menino, tipo, vendo assim. E aí as raposas, elas se movimentavam, tipo, devagar, tipo, numa linha, tipo, um pé pra frente, outro pra frente, pra trás, e ficava nesse ritmo, as duas. Aí parava, abaixava, levantava, seguia andando. E a musiquinha. Tá, 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 e aí eles andavam. Parava, abaixava, levantava e olhava pro lado. E aí ele ficava escondido atrás de uma árvore, tipo, elas vão ver ele. E aí, tipo, elas ficavam fazendo esse mesmo ritmo. E aí eu fui entender depois que elas estavam meio que olhando pro lado, porque aqui ia saber se tinha alguém vendo elas. E aí elas acabam percebendo que tem alguém vendo elas. Aí esse menino sai correndo. E ele sai correndo e chega na casa dele. Quando ele chega na casa dele, a mãe dele já tá na porta. Falando, você foi ver as raposas, né? Eu falei que você não podia ver elas. Você não pode mais entrar aqui na casa. Você tem que ir lá e pedir. E a raposa chegou aqui em casa e pediu pra que você fosse morto. Caralho. Você não pode. E ela fez esse pedido pra mim. Então você não pode mais entrar nessa casa. Você vai ter que ir lá e pedir perdão pra elas. Caraca. E aí Eu vou matar. a mãe dela fala, tipo, isso. E aí fica muito triste, né? E fala, pô. Ela fala, não, você não pode entrar aqui. E aí acaba que ela pega e fecha a porta, né, tipo, na cara dele. E ele sai triste de lá, né? Corre. E ele chega lá numa parte onde tem, tipo... Como eu posso descrever? Tipo, é uma montanhazinha pequena, onde tem, tipo, uma partezinha como se fosse de bike, que depois você passa de bike. E depois você andar, na verdade, né? E aí tem fileira, essas raposas, tá ligado? Em fila, assim. E aí elas estão nessa coisa da fila, tá ligado? E elas estão meio que fazendo uma dança. Porque tem uma arvorezinha lá que ela dá uns frutos. Mano, eu queria ter. Nossa, eu devia ter notado qual é o fruto que essa árvore dá. Mas enfim, não vou pesquisar agora porque vai demorar. Mas ela dá um fruto que esse menino gosta muito. E aí a raposa chefe olha pra esse menino e fala: não vamos dar mais os frutos pra vocês porque cortaram a gente. E aí ele começa a chorar. Não vai dar mais um fruto, mas eu gosto de comer, sei lá. Acho que é goiaba o bagulho. Goiaba? Eu não sei, um bagulho assim. Nem fodendo uma que é fruta goiaba. assim. E aí fala, não vai dar mais esse fruto, eu gosto muito. E ele começa a chorar muito, 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 muito.
E aí a raposa para assim, a gente vê ele chorando pra caramba, é triste porque não vai dar mais o fruto, porque cortar as árvores. E eles são meio que a entidade dessas árvores. Tipo, eles são uma personificação da vida dessas árvores. Tipo Lorax. É, tipo isso. Tipo o filme do Chico Bento, tá ligado? Que naquela parte que tem a moça lá da árvore, tá ligado? É tipo isso. E aí elas. E aí acabam, tipo, dançando assim. E aí a gente tem takes, né? E aí a gente tem um take de, tipo, do menino, tipo, parando de chorar. E aí a raposa anciã, sei lá, a raposa maior que fala mais e tal, pega e fala assim, beleza, a gente vai perdoar vocês. A gente vai pegar e tipo, dar os frutos para vocês de novo. E aí começa uma musiquinha, e aí elas começam uma dança meio que ritualística, em conjunto, tipo, todo momento que essa raposa faz, são em conjunto, elas se movimentam em conjunto. Detalhe que eu falo raposa sempre, mas são pessoas com máscara de raposa. Tipo, não são necessariamente raposa, mas enfim. E aí elas começam a se movimentar, tipo, num ritmo. Meio que fazendo um. Tipo, aí tem tipo um pedaço de madeira na mão delas com um sino. E eles ficam tocando esse sino e elas dançando. E aí a gente vê essas árvores nascer novamente. E ela começa a, tipo, dar os frutos novamente. Só que a gente corta essa cena. E a gente tem uma cena de plano aberto, né? Quando a gente vê todo ao redor, né? A gente tem visualização de todo o plano. Que é da árvore cortada. Tipo, todas elas cortadas em fileira. Então dá a entender que, tipo assim, ele voltou tipo, ter a ver a árvore voltou, tipo, a dar os frutos. Só que aí a gente corta e vê que aparentemente não. Tipo, elas foram cortadas mesmo, não tem como voltar. E aquilo foi meio que uma alucinação dentro de um sonho do menino, da criança, tá ligado? Enfim, é um filme que ele é muito bom, muito bom. Legal. Bem legal. E aí você fez eu lembrar desse sonho dentro desse filme, porque você contou desse outro filme que você falou, né? Que é um filme que me atraiu, me deu coisa de ver também, de assistir. Eu recomendo pra quem quiser ver. Ele não é muito violento, tipo, não lembro de nada de violência assim, nada, não. Ele é Fora que tem os efeitos dele prático, né? Como você mesmo Tem, falou, né? Isso é mas legal. tem que ir com a mente aberta também. Porque é um filme de 1977 com efeitos experimentais, né? Então não vai esperando o filme da Marvel 2020, 2025, né? Eu Não. falei 2020, esqueci que a gente tá em 2025 Então, já. né? Mas tem que ir. Eu acho que se for com essa mente assim, você pode gostar mais do filme. O filme é legal, eu gosto desse filme, muito, de verdade, muito mesmo. Acho que ele é um pouco influente pra mim. Mesmo que os meus sonhos não sejam muito daquele jeito, né? Mas é entendível, você vê e você fala, acho que sei de onde veio isso. É porque também é aquela coisa, né? Você falou que foi o autor e se inspirou nos sonhos da filha, né? Não sonhos, também, mas tipo, ele chegava nela e falava, o que seria assustador? Aí ela falava, seria assustador tal coisa aqui. Aí ela vai lá e falava as coisas pra ele, Aí ele pedia ajuda dela e fazia as cenas do filme. Mas imagina Muito como foi a louco isso. produção desse filme, tá ligado? Tipo, o cara chega lá pros escritores e falar assim, então, eu quero um filme, tipo, assim, tá ligado? Então, Aí chega uma ideia, tipo, os caras vê, tipo, a princípio e falar, mano, como assim? Como assim? Eu não entendi como isso funciona. pô, esse filme é único, cara. Você vê, você vai... É diferente, é diferente. Bem diferente. É diferente. Que, inclusive, né, essa coisa de filmes e de sonhos, assim, é uma coisa que o Bruno me inspirou bastante, assim. Eu só fui assistir esse filme de sonhos por causa que eu pensei assim, será que o Bruno assistiu esse filme? Assistiria. Aí eu pensei, assistiu, então eu vou ver esse filme. E aí eu gostei bastante. E aí acabou caindo de ter um episódio sobre sonhos, assim. Mano, é muito legal, velho. É muito viajado, assim. Mas que, como você falou, né, vale muito a pena porque, enfim, né, tem muita pessoa, até eu mesmo tenho sonhos muito aleatórios, assim, tipo, não um piano que tem boca, mas palhaços gigantes que flutuam e que são magricela, tá ligado? É Então. uma coisa meio doida, meio viajada, assim. E aí eu acho que a gente acaba também meio que explorando isso na nossa produção pessoal, né? De algum modo, né? Sim. Mesmo que não seja exatamente como a gente sonhou, né? Porque, enfim, né? É difícil reproduzir, né? Mas de algum modo a gente tem essa criatividade de explorar de algum modo, assim, nas produções. Né? Sim, eu acho bom. Ter alguma visão. Porque, tipo, pô, você sonha e pronto, o que você faz com isso depois, sabe? Porque, queira você... Eu penso assim, mais ou menos. Eu não sei muito o que acreditar sobre sonhos. Então, eu penso, pode ser algo reflexo do que eu sou, de como eu venho lidando com a minha vida,
e eu tô vendo isso até quando eu durmo, né? Ou, sei lá, um aglomerado de referências que eu tenho e que tá sendo replicado ali. Mas pode ser algo espiritual também. Pode, eu não sei de nada. Não sei de nada, mano. Então pode ser alguma coisa assim. Então, independente da sua crença, sabe, o que você faz com o sonho? Você faz o quê? Porque eu, normalmente no meu dia a dia, eu tenho a tendência de lembrar ele para repensar o que eu tô fazendo, para repensar o que eu tô consumindo também, o que eu posso estar consumindo, replicando, ou o que eu posso fazer. Porque, tá, pode ser um. Por exemplo, o sonho lá da fotografia. É, pode ser um reflexo, simplesmente porque eu fotografo, mas pode ser também uma coisa que eu posso tirar dali e fazer algo com isso. O da banda também. Eu posso fazer algo com isso depois. Então, tipo, eu vou deixar morrer. Eu vou ter um sonho, tipo, não vai virar nem assunto com ninguém, assim, eu vou ficar quieto e acabou. Sim, sim. Sei lá, eu não acho É válido. uma troca interessante, né? Porque, pô, a gente tá, tipo assim, a gente tá falando uma cota sobre sonhos e tá tendo uma troca que a gente não só tá falando sobre nossos sonhos que a gente teve e o que a gente viu nesse sonho, que a gente pensa sobre esse sonho, como a gente acaba pegando também referência de filmes que, de algum modo, dialogam com os sonhos também, né? Sim, Então acaba que se junta tudo, né? eu acho isso interessante. Eu acho que tem um filme chamado literalmente Sonhos, de um diretor que não é da nossa cultura também, faz a gente perceber como ele pensou, como ele sonhava, na época onde ele sonhava, o que ele interpretava como isso, e o que outro lugar do mundo pode ser um sonho de alguém, sabe? Eu acho isso interessante você procurar essas referências assim, conversar. Cada pessoa é um universo, né? A pessoa tem as próprias referências, tem a própria vivência dela. Então, eu acho legal. É também um estudo social, né? Sim. Inclusive, eu lembrei de um outro sonho que teve no filme Sonhos, que é muito interessante. O cara vai falar o filme todo. Não, não, não. Vou ser breve. Ah, É que não tem como ter. Eu não sei como ter spoiler nesse filme, porque é um filme muito, tipo, de interpretativo também, eu acredito. É um filme muito que você interpreta, tá ligado? E uhum. aí tem um sonho desse que, tipo, basicamente. Estão todo mundo na meio que, tipo, vendo que tá acontecendo o vulcão do local e está, tipo, entrando em erupção. E aí as pessoas estão meio que correndo pra tentar fugir da cidade, né? E aí, no meio desse caos todo, a gente tá vendo as pessoas tentando correr, fugir da cidade e o vulcão lá, tipo, quase matando as pessoas. E aí a gente vê na perspectiva de um cara que tá, tipo, não sabendo o que fazer mais. E aí a gente corta pra o vulcão já, tipo, dominando a cidade, a lava, tipo, dominando a cidade tudo, pegando três usinas, né? Usina nuclear, explodindo. E aí acaba que os gás da usina começam a infectar as pessoas. E aí a gente tem um corte muito brusco onde a gente tá meio que numa ilha, onde que a gente não vê mais a gente só vê tipo, não, uma ilha não, a gente vê tipo um penhasco, onde a gente só vê tipo o céu azul e um cara e uma mãe com seu filho. E aí a gente vê esse cara meio dialogar com outro, tá ligado? Com o nosso personagem principal nesse sonho. Onde basicamente ele fala assim, tal gás que saiu da usina, tipo, ele vai matar a gente de tal jeito, de tal forma, assim. Tipo, mano, é um dos sonhos que tem nesse filme que eu acho que me pega bastante. Porque ele é um sonho muito profundo, eu acho. Enfim. É um filme. Cara, de novo, é um filme que é só assistindo pra conseguir pegar totalmente a estética do filme. Porque, como eu falei, ele é um filme que. Eu não sei como pode ter um spoiler desse filme, porque para mim é um filme muito interpretativo também. Oi? Eu acho que é mais do que só um filmezinho de sonhos aleatórios que o autor Ai. teve. Ele é sim um filme que acho que se eu parar mais pra pensar sobre ele, eu consigo tirar alguma coisa daquilo, tá ligado? Apesar de até então não ter parado pra pensar muito sobre esse filme, eu acho que ele tem algo a mais, tá ligado? O autor quer passar algo a mais com esse filme, assim. Sim. Então é legal, velho. Uhum. É bem legal. Eu acho que é isso, assim, tipo, o que eu tenho a dizer agora é isso. E você, Bruno? Eu também. Eu acho que pra mim já foi encerrado quando eu falei ali, né? O que eu acho interessante de não simplesmente deixar um sonho acabar assim e acabou. É, Porque foi algo que a gente viveu, viu, né? Não necessariamente viveu. Mas enquanto sonhando, e também é uma parte do nosso dia a dia, do nosso pensamento, ou de qualquer outra coisa, né? sim. Que outras pessoas podem acrescentar aqui das próprias crenças, da própria visão sobre o mundo.
Eu acho interessante isso aí também. E eu acho que é isso. Acho que é isso também. E aí, né? Então, com o que você sonha quando você dorme? Fala pra gente. Diga aí pra nós, De algum jeito que você preferir. como quiser. É. É isso? É isso. Então tchau. 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 Uma boa tarde, uma boa noite. Oxi. Achei que tinha acabado.